Tá, acho que agora tá gravando. Boa noite, gente. Agora, nessa aula a gente vai dar uma revisada no que vocês aprenderam de JavaScript no, na última aula, né? Pegando alguns pontos que não foram abordados e apresentar uns novos, tipo é, arrow function e loops, spread operator, entre outros. Eu queria começar com alguns operadores lógicos que talvez vocês já tenham visto em outras matérias, né? Que são o AND, é, que, que ele vai tornar verdadeiro apenas se ambas as condições eita, forem verdadeiras. Aí, por exemplo, vamos colocar uma nota da prova igual a 3 e a nota do trabalho igual a 6. Engraçado que vai ser exatamente o exemplo que a gente estava conversando mais cedo. Aqui a gente vai, para a pessoa passar, ela vai ter que tirar mais que 5 na prova. E aí a gente usa o operador lógico E, né? Mais que 5 na nota do trabalho também. E aí a gente pode colocar aprovado. Se não, coloca reprovado. Então, a gente pode testar isso aqui usando o Node, operadores lógicos. Então, se a pessoa tirou 3 na prova e 6 no trabalho, ela não tirou mais que 5 na prova, então ela já está reprovada. Basta que uma das condições seja falsa para que a pessoa já caia nesse segundo, certo? Porque as duas têm que ser verdadeiras para chegar no aprovado. Então, por exemplo, se tirasse 8 na prova, aprovou. E se tirasse 2 no trabalho, reprovou. Só testando o último. Na prova e um no trabalho, reprovou também. Vamos. Aí nós temos o OR. Vamos colocar let's estudar, igual a true. Let's conversar, igual a true. Igual a false. Suponhamos que, sei lá, você está no meio da aula e aí você pode estar com um desses dois, né? Estudar ou conversar. Ou nenhum dos dois. Pode estar dormindo também. Então, se a gente colocasse assim, estudar ou conversar, calma aí, vou só colocar o dormindo também, falso. Mas isso aqui é tipo assim, é só para lembrar. Basicamente, se ele estiver estudando ou, que é o operador lógico ou, que é com essas dois tracinhos aqui, a gente vai, se qualquer um dos dois for verdadeiro, vai cair aqui. Então aqui a gente poderia colocar não está dormindo. E se, tipo assim, um ou o outro, mas tipo assim, se nenhum dos dois for verdadeiro, vai cair no else. Então aqui a gente poderia colocar console.log está dormindo. Então, vamos ver. Não está dormindo. Aí, suponhamos que agora ele está dormindo. True. Porque, tipo assim, não está nem estudando nem conversando. Então, aqui vai ser false.
e aqui vai ser false. Né? Os dois são falsos. Então, um ou é falso ou falso vai dar falso também. Então, vai sair que está dormindo. Aqui. Vou dar um clear aqui. E o último operador lógico que eu queria mostrar é o ou. O not, quer dizer. Que a gente usa com exclamação. Né, ele serve para negar. Então, por exemplo, a gente vai ter um num igual a 3. Aí a gente pode fazer desse jeito. A gente verifica aqui. Num é maior do que 4. Só que eu quero verificar a negação disso. É um conceito um pouco complicado, mas basicamente, tipo assim, se o número for maior do que 4, isso aqui não vai dar certo, porque isso aqui daria true, e isso aqui negaria, então daria false. Mas se o número não for maior do que 4, então isso aqui daria false, e convertendo, né, tipo, negando, daria true. Então entraria aqui. Então a gente pode dizer que num, se ele entrar aqui, num não é maior que 4. Inclusive, né, quando o if só tem uma linha, a gente pode escrever ele desse jeito. Do lado aqui, mas acho que fica mais bonito. Eu acho que fica mais bonito desse jeito. Com as chaves. Mas aí vai de cada um. Aqui a gente pode colocar que num é maior que 4. Então se a gente rodar, num não é maior do que 4. Se for 4. Num também não é maior, porque ele é igual. Se eu tivesse colocado um igual aqui, passaria. E 5 não é maior do que 4. Então, tipo assim, 5 é maior do que 4, isso aqui é verdadeiro. Então, é como se você estivesse transformando isso aqui em true. E aí, aqui você nega, então você transforma isso aqui em false. Então, e false não vai entrar aqui. Só vai entrar aqui. Então, é basicamente isso desses operadores lógicos. Alguém ficou com alguma dúvida? Tá, então eu vou seguir. Outra forma de usar ifs, if, else, e um pouquinho diferente, mas ainda assim é uma forma que pode ser útil para você, que seria o switch. Tem na linguagem C, acho que não tem em Python, pelo menos que eu lembro não tem, mas que ele funciona da seguinte forma. Ele vai pegar casos, tipo, calma aí. Por exemplo, o dia da semana, hoje é quinta, né? Então, segunda. E por exemplo, se fosse segunda, eu vou colocar hoje é segunda. Tá. Vou colocar hoje é dia da semana, porque dia da semana vai ser segunda. Então, basicamente, aqui você coloca a variável que você quer checar o valor. Aqui você vai testar casos, tipo, dia da semana é igual a segunda? Se for, executa o que está aqui. E esse break é basicamente para acabar. Tipo, sair do switch. Né? Calma, eu vou só copiar, que vai ficar um pouco mais rápido, né?
Calma, como Nossa. é que você seleciona tudo e volta a indentação sem apagar tudo? Ah, é Shift, você segura Shift e aperta Tab, que ele volta. Quando você Ah, aperta só Tab, ele vai pra frente, entendeu? sim, sim, entendi. Faz sentido, obrigado. É um truque bem útil que eu aprendi. Só terminar aqui. Então, vamos colocar terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá, e aqui, né, basicamente, se o dia da semana for segunda, vai cair aqui, vai executar isso aqui e vai sair por causa do break. Se não tivesse esse break, ele continuaria nos outros casos, tipo, ele entraria aqui. Então é importante lembrar do break, a não ser que o que você queira realmente seja que continue nos outros casos. Então, a gente pode colocar um valor default. Tipo assim, se não for nenhum desses, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, então vai cair aqui no default. E a gente pode marcar. É, inclusive, eu vou mostrar uma outra forma de você escrever uma string. Que seria basicamente assim: você usa crase, duas crases. E dessa forma a gente pode escrever, tipo, não é um dia de semana. Normal, que nem como se fosse uma string com duas aspas ou aspas simples. A diferença é que desse jeito a gente pode colocar mais facilmente variáveis. Então, tipo assim, por exemplo, aqui a gente coloca o dia da semana. Então, basicamente, tipo, a gente pode usar o cifrão e dois parênteses para indicar que, tipo, aqui vai rodar, vai, tipo, pegar uma variável e vai colocar aqui. É tipo F-strings do Python, então? Acho que seria basicamente isso. Entendi. É um jeito mais fácil de formatar, né, a string. Então, se a É, gente... na verdade você pode botar qualquer código em JavaScript, né? Tipo aquele hashtag chaves do Rails, mais ou menos a mesma coisa. Ah, sim, pois é. É basicamente isso. Dá pra colocar qualquer coisa aqui. Pode fazer uma lógica, tipo, dia de semana igual, alguma coisa. E aí, tipo, se for true, enfim, pode colocar qualquer lógica aqui dentro. Mas vamos rodar isso aqui. Hoje é quinta, então tá certo. Sei lá, suponhamos que hoje fosse sábado. Eu rodo. Hoje é sábado, então ele veio aqui, não é segunda, não é terça, quarta, quinta, sexta. É sábado, então imprime. Hoje é sábado, né, que é o dia da semana. E sai do loop. Agora, se eu tivesse colocado, por exemplo, dia da semana igual a batata. Batata não é o dia da semana, então o que ele vai falar é que batata não é o dia da semana. Porque ele caiu, não era nenhum desses casos, então ele caiu no default. Então, acho que de switch era basicamente isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Então, se você não colocasse o break, sempre ia cair no default também. Ia fazer as duas coisas. Não, na verdade, ó, vou tirar o break aqui. E vamos colocar como se fosse segunda. Então, ó, o que aconteceu? Ele imprimiu aqui. E como não tinha o break, ele continuou no de baixo. Então, por isso que ele imprimiu. Hoje é segunda duas vezes. Porque, tipo, ele chegou aqui. Inclusive, acho que é mais fácil mostrar se. Colocar assim. Hoje não é. E hoje é. Porque, tipo, às vezes você pode confundir que é duas vezes esse, mas não é. Então, ó. Tipo, ele imprimiu isso aqui.
E como não tinha o break, ele continua no caso de baixo, mesmo que esse caso aqui, tipo, mesmo que não seja o caso terça, entendeu? Mesmo que o dia da semana não seja terça, ele vai imprimir isso aqui. Por isso que é meio perigoso. Entendeu? Entendi. Entendi. Aí, tipo, isso é uma forma de fazer ifs, né? Porque seria, tipo, if dia da semana é igual a segunda, if dia da semana é igual a terça, né? Aí, tipo, em vez de você fazer vários ifs, você poderia fazer só um switch com vários casos, que fica mais elegantes. Mas, tipo, isso não é pra qualquer, é, não é pra qualquer situação, porque, tipo, é, isso aqui seria mais pra igualdade, ou, sabe, se você quisesse comparar dia da semana, tipo, se fosse um número, se quisesse comparar se ele é maior ou menor do que algum outro número, já não caberia aqui. Mais alguma dúvida? Tá, vou seguir então. Vamos para arrow functions. As arrow functions, elas são parecidas com as funções normais, né? Elas têm essa sintaxe. Tipo, aqui são os parâmetros. Aí tem uma setinha assim, né? Com igual e maior. E aqui a gente coloca o que está na arrow function. Então, tipo, aqui você colocaria um parâmetro. E aqui você, sei lá, retorna parâmetro vezes 2, por exemplo. Isso seria possível. Uma outra coisa é que, tipo, no JavaScript a gente pode meio que usar funções como se fossem objetos, porque acho que tudo no JavaScript é objeto. Então, se a gente fosse colocar uma função multiplica por 3 e soma 1, né? Como o nome já diz, a gente vai pegar um número e vai retornar ele vezes 3 mais 1. Eu até coloquei esse exemplo aqui porque quando é só um número, a gente não precisa colocar os parênteses. A gente pode, mas não é necessário. Quando é só um parâmetro, no caso. E quando é só, tipo assim, o retorno, a gente também pode só deixar assim, sem chaves, sem parênteses, só desse jeito, já dá certo. Então, vamos fazer console.log do multiplica por 3 e soma 1 de, por exemplo, 4. Então, 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então, deveria dar 13. 13. Então, tá certo. Então, é basicamente assim. Você armazena a função desse jeito e você pode usar ela normalmente. Certo? Aí, tem como... Eu coloquei mais exemplos aqui, né, pra gente saber outras notações. Tipo, se a gente fosse somar 3 números, aí agora a gente precisa do parênteses, porque não é só mais um. E, por exemplo, a gente quisesse fazer mais coisas do que só retornar. Então não poderia ser em só uma linha. Ou, tipo, se fosse em só uma linha, teria que ter 2 pontos, né, e ficaria meio feio. Então a gente pode usar os parênteses. Parênteses não, as chaves. Então, a gente pode dar console log em N1, N2, N3. E em N1 mais N2 mais N3. Então, se a gente fosse testar essa função com 1, 2, 3, e vai imprimir N1, 1, 2, 3,
e vai imprimir a soma. É mais de uma variável, não faz sentido usar isso? Ou é só melhor usar function, né? Porque dá na Oi? mesma. Quando tiver mais de uma variável que você tem que abrir o chaves, é a mesma coisa que usar function, né? Basicamente. Na verdade, é que eu não expliquei direito por que a gente usa arrow functions, mas a gente usa bastante no React. Ele deixa bem mais simples, tipo, o jeito que a gente monta e também tem algumas propriedades, né, que vão ser usadas depois da arrow function. Então, tem algumas diferenças e por isso que, né, eu tô passando. Tipo, fica bem mais simples fazer desse jeito porque é basicamente você só precisa, né, usar esse negocinho aqui em vez de criar uma function do jeito padrão, né? Const function. Não, aí Também daria. coloca function igual a soma 3, aí coloca os três parâmetros, acho que eu tô dizendo normal, como se fosse criar o normal, sem definir como uma variável, sabe? Aham. Aí não daria o mesmo tanto de linha, é isso que eu tô falando, não teria Ah, tanta, tá. teria tanta diferença assim? Bom, é só. Eu acredito que é uma forma que a gente usa aqui. Tipo, a gente usa mais no React. Realmente aqui no JavaScript pode não fazer tanta diferença assim. Entendi, tá bom, obrigado. E uma outra forma que seria. Ah, sim. E outra coisa seria tipo. Porque às vezes. É, Você tá passando uma função como parâmetro. Então, de outra função. Então, ó, vou mostrar um exemplo disso. Seria basicamente isso. E uma function. Ah, tá esquecido igual. Então, basicamente essa função aqui, ela vai pegar dois números e aplicar uma função nesses dois números e retornar a soma. Uma função um pouco complicada, mas seria basicamente isso. Retorno func n1 mais func n2. Então, é basicamente isso. Vou chamar ela pra poder mostrar um pouco melhor de como funciona. Então, aplica function. Então, aqui, a gente pega um número, por exemplo, 2. E outro número, por exemplo, 3. E uma função. Então, aqui, a gente pode usar uma função como parâmetro de outra. Tipo, eu sei que aqui pode não parecer uma função, mas, tipo, aqui a gente usa como função, então é, é uma das peculiaridades do JavaScript. Dá para você passar funções como parâmetros de outras funções. Então, aqui, por exemplo, eu poderia passar isso aqui. Multiplica por 3 e soma 1. Então, o que a gente espera que vai dar aqui? Alguém tem uma ideia? Bom, basicamente vai ser assim. Quando ele aplicar func no N1, opa, N1 era 2, né? Então, aplicando essa função, que no caso é essa, né? Ele vai retornar 2 vezes 3 mais 1. E vai somar com o func no N2, que seria 3. Então, 3 vezes 3 mais 1. Isso aqui dá 7 mais 10, 17.
Aí, deixa eu tirar isso aqui também. Então, 17 é o resultado. Então, é basicamente, quando a gente vai passar uma função, a gente não vai colocar isso aqui, porque isso aqui, né, tipo, se eu fosse colocar, sei lá, 2. Isso aqui, ele vai executar a função. Quando a gente só coloca a função, sem os parâmetros, os parênteses, quer dizer, ele vai meio que mandar a função para outra, tipo, para outra função. Isso, né, tem várias formas, né, tipo, você pode, por exemplo, const função 2, função 2 igual a multiplica por 3 são 1, entendeu? Você pode, tipo, isso aqui você está igualando as funções, então, dessa forma, você poderia usar a função 2 igualmente, tipo, usando num. Que daria a mesma coisa que multiplica por 3 e soma 1. Acho que era basicamente isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Ok. Então, vamos para loops. Bom, basicamente, a gente tem alguns tipos de loops. Eu vou só colocar um array aqui que vocês viram na aula passada. Arrays. Posso colocar -3 e 9.2. E aí aqui a gente pode colocar um for loop. Então, basicamente, vai ter um início. Então aqui é como se a gente estivesse criando uma variável para o for. Let igual a 0. A gente pode colocar um valor de parada. Então, tipo assim, quando i for menor do que 5, ele para. E, tipo, um avanço. Então, i mais mais, por exemplo. Que é a mesma coisa que i igual a i mais 1. E aí vai executar o que está dentro desse loop. Tipo, enquanto o i que começou como 0, aumentando de 1 em 1, vai até 4, né? Porque se ele for 5, ele não vai ser menor do que 5, então vai parar. Então, por exemplo, se a gente colocasse console.log i ao quadrado, aqui, então basicamente 0 é o primeiro número, depois ele vai para 1, então 1 ao quadrado é 1, 4, porque 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. E aí parou antes do 5. Então, é basicamente isso. Mas tem outra forma de você... Tipo assim, se você quisesse imprimir todos os números. Então, a gente poderia usar essa mesma forma aqui, né? Isso aqui eu usei só como exemplo para explicar de como os loops funcionam. Só que aqui, em vez de até 5, né? Porque a gente não sabe, teoricamente, a gente não sabe quantos itens tem número. Então, a gente colocaria número.length, que é uma propriedade dos arrays, que determina o tamanho deles. E aqui, a gente pode colocar console.log número. Aqui deveria ser números, na verdade. Números. E aí, aqui, a gente coloca a variável, né, do loop. Então, basicamente, desse jeito a gente vai poder imprimir todos os números que tem aqui. 1, 2, -3, 9.2. Basicamente isso. Tem outra forma de fazer, né? Isso aqui seria opção 1.
né, que eu vou deixar comentado aqui. E opção 2, que seria usando for número ou qualquer outra coisa que você quiser of números. E aqui eu vou usar aquela notação que eu expliquei, que tipo assim, servia pro if, também serve pro for, que é tipo assim, se tiver só uma linha, a gente pode colocar aqui sem precisar de chaves. Então, basicamente isso. E isso aqui vai dar a mesma coisa. Porque é basicamente, aqui é o array, e aqui ele está pegando cada número, cada elemento do array. Então, tipo assim, para cada elemento do array números, ele vai imprimir o número. Vai imprimir esse elemento. Então, seria basicamente isso. Vou comentar também. Bom, aí tem outra forma, que é o for each. For each. E ele é um pouco mais complicado na questão de fazer a semântica dele, que é basicamente, ele vai querer uma função callback. Uma função callback pode ser uma arrow function, né? Por isso que, tipo, a gente usa bastante as arrow functions em casos como esse. Tipo, dentro de outras funções, a gente cria uma função bem rapidão, sem precisar declarar ela antes. Dá para criar uma função anônima, digamos assim. E aqui dentro, essa função precisa ter pelo menos, né, o primeiro parâmetro, que é número, que seria o elemento de cada tipo, um elemento do array, seria num. Mesma coisa que aqui, número of números. Aqui a gente precisa ter um parâmetro, né, que pode ser qualquer coisa, poderia ser até batata. Nós vamos colocar como num. E aqui a gente também pode, ó, até o VS Code já fala pra gente aqui, seria o valor, que seria cada um dos elementos. Aqui é o index do número, então a gente pode colocar assim, index, e aqui array. Se a gente precisasse mexer no array ou mexer no index, tipo, pegar o index, né, que nesse caso a gente vai pegar. Mas a gente só precisa realmente do num, a gente pode emitir os outros. Tipo, se a gente for usar só o num, a gente usa só num. Se for usar o index, tem que usar esses dois. Se for usar o array, vai ter que usar os três. Eu acredito. Aí, aqui a gente pode colocar console.log e aí usar aquela notação de string que eu expliquei nos outros arquivos. Que é basicamente, aqui a gente pode colocar um código, tipo num está na posição index. Então, sei lá, se você quer saber, tipo, onde que cada número está, em qual posição, então vamos rodar isso aqui para ver. Então aqui, ó, 1 está na posição 0, 2 está na posição 1, menos 3 está na posição 2. Então é basicamente caminhando daqui, 0, 1, 2, 3. Né? E basicamente isso, ele vai pegar essa função e vai aplicar o num para cada... E vai, tipo, para cada num vai fazer isso aqui. E esse index seria do num. Ficou claro isso aqui? Ok. Ficou. Vou explicar outras duas funções, que é o map e o filter. Então, o map
eu vou criar um novo array, transformando um array antigo. Então, por exemplo, aqui os números, né, que tem cada um. Aqui a gente pode colocar um número index array também, só que eu vou só usar o num dessa vez. E aqui a gente pode transformar ele. Então, tipo, num vezes 2. Então a gente pode dar um console log pra ver como que fica. Então ele multiplica cada número por 2 e retornou o array modificado dessa forma. 2 menos 4 menos 6 e 18.4, que é o dobro. Então o map vai pegar um elemento, e vai fazer alguma coisa com ele e tipo transformar o array inteiro, usando tipo vai transformando elemento por elemento até transformar o array inteiro e retorna o array transformado. Então, e o filter, né, vou com os números criar um novo aqui, que não os números positivos, que seria números.filter, né, a mesma coisa. Ele vai pedir uma callback function, então vai precisar de um número, e aqui o que a gente vai fazer com ele. Basicamente, o filter, ele vai retirar todos os números não, os elementos que não vão que não vão obedecer a essa condição que a gente vai passar aqui. Então, por exemplo, se a gente passar num é maior do que zero, então isso aqui a gente vai pegar só os números positivos. Então, basicamente, ele vai checar, 1 é maior do que zero, pode passar. Deu verdadeiro, então pode passar. 2 é maior do que zero, verdadeiro, pode passar. Menos 3 não é maior do que zero, então não passa. Né? Então, com isso a gente pode, né, ver que todos os números vão passar menos o menos 3, que é negativo. Então, números positivos, só para mostrar aqui. Então, aqui está o array sem o menos 3, porque basicamente ele foi filtrado conforme essa regra aqui que a gente passou. Então, de loops, para arrays era mais isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Ok, então vamos seguir para o próximo. Loops para objetos. Bom, basicamente, para objetos, eu vou mostrar uma forma aqui que eu vi que eu acho que fica mais fácil de fazer loops. Então, tipo assim, eu vou criar um objeto aqui, aperitivo, aperitivo, batata frita, por exemplo. E aí aqui a gente vai falar que o prato principal, vou colocar só o principal. Principal seria, sei lá, macarrão. E sobremesa poderia ser pudim. Então isso aqui é um objeto, né? E tipo, a gente pode acessar esse objeto usando refeição.aperitivo, por exemplo. Então ele vai pegar o aperitivo e vai retornar batata frita. Uma coisa que é possível com JavaScript é a gente usar uma função que é do próprio Object, que é uma classe dentro do JavaScript, que é Object Keys. Então, quando a gente coloca Object.keys, o objeto que a gente colocar aqui dentro, né, que nesse caso é a refeição, ele vai só pegar as keys, que seriam
essas aqui, aperitivo, principal e sobremesa, porque tipo, basicamente o objeto é um conjunto de chaves e valores, então basicamente ele vai só pegar esse aperitivo, principal e sobremesa. E vai transformar em string e retornar em um array. Então, com isso aqui, a gente pode fazer outras coisas, tipo, vou só criar uma nova variável só para ficar mais fácil. Const pratos, que vai ser o object.keys refeição. Então, basicamente, esse prato vai ter aperitivo, principal e sobremesa. E aí, como ele é um array desse jeito, a gente pode usar as propriedades de loops que a gente usou para os arrays. Então, dessa forma, a gente pode usar pratos.forEach, por exemplo. E aí, aqui a gente vai criar uma função que seria prato. Para cada prato, você vai e dá o console log de seria, vamos pegar aqui, seria prato e aqui a gente pode usar de novo a refeição pratos. Então, o que seria isso, basicamente? Aqui ele vai pegar cada um desses, né? Aperitivo, principal, sobremesa. E aqui é uma outra forma de você pegar... Calma aí, só vou comentar isso aqui. Outra forma de você conseguir acessar os valores dentro do objeto. Então, basicamente, se a gente fizer assim, console log, refeição, principal. Nesse caso seria assim. Ele vai pegar macarrão, né? Porque tipo, por que a gente tem que usar string nesse daqui? Porque se eu não usar, vai dar um erro que principal não está definido. Porque basicamente a diferença entre usar desse jeito e usar refeição ponto principal é que aqui a gente pode usar uma variável, que é justamente o que a gente vai fazer aqui, né? Vai usar essa variável prato. Então, basicamente essa é a diferença entre os dois. E aí, por isso que aqui precisava ser uma string, porque você não está querendo uma variável principal, mas sim a chave principal. Então, dessa forma, se a gente fizer isso, ele vai colocar aperitivo, batata frita, principal, macarrão, sobremesa, pudim. E aí, tipo assim, realmente tem como a gente só dar console.log na refeição, né, que vai mostrar mais ou menos isso. Mas aqui a gente pode, tipo, alterar de uma, tipo, do jeito que a gente quiser, por exemplo, prato, quero ponto to uppercase. Ou seja, vai transformar todas as letras em letras maiúsculas. Se a gente rodar aqui, vai colocar aperitivo, principal, sobremesa. Então, isso aqui seria uma forma mais fácil da gente poder... Eita, calma aí. Da gente poder fazer, tipo, o que a gente precisar para imprimir. Então, tipo, aperitivo, se a gente quisesse colocar batata frita, e aí, tipo, tivesse mais campos, a gente podia
colocar tudo junto numa mesma linha e customizar do jeito que a gente quiser, ou tipo, também a gente poderia usar isso aqui para modificar o objeto. Então é basicamente isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Ok, vamos seguir então para Spread Operator. Basicamente, o Spread Operator ele é uma facilitação do JavaScript para a gente mexer com arrays e objetos também. Então, por exemplo, frutas com M, morango, melancia, maçã e mamão. Então, tipo, se a gente quisesse só console, só imprimir essas frutas, só que tipo assim, em vez de imprimir só essas, a gente quisesse imprimir um array que tivesse outras duas, né? A gente percebeu, faltou maracujá e faltou mexerica. Só que a gente não quisesse criar um novo array, tipo assim, com uma nova variável, array. Tipo, criar, frutas com M parte 2. Então, tipo, aqui a gente poderia só colocar 3 pontinhos, frutas com M. E aqui a gente pode colocar o que a gente quer, né? O maracujá e a mexerica. Então, se a gente desse console log disso, basicamente ele vai pegar todos os elementos que tinham no array antigo, vai colocar aqui e vai adicionar esses dois novos nesse array que a gente criou. Basicamente, esses 3 pontinhos é o spread operator. Meio que ele vai servir para tipo facilitar a tipo pegar valores, né, no caso de arrays e chaves e valores no caso de objetos, para colocar em novos objetos ou novos arrays. E tipo, com isso a gente também pode, sei lá, querer colocar frutas com A, né, que teria abacaxi, abacate, amora e acerola. Então, né, vou só comentar isso aqui. Inclusive, não sei se vocês sabem como comentar, é só você segurar Ctrl no VS Code, né? Segurar Ctrl e apertar o 2 pontos ou ponto e vírgula, que ficam no mesmo lugar. E aí ele vai alterar entre comentar e descomentar. Bem mais fácil do que ter que ficar fazendo isso aqui. Aí, no caso, se você quisesse um array só com frutas, então a gente poderia juntar as frutas com A com as frutas com M. Então, basicamente, se a gente der um console log nas frutas, a gente vai ver que ele juntou abacaxi, abacate, amora, acerola, morango, melancia, maçã e mamão. Tudo num array só. Bem mais fácil do que ficar digitando cada um desses. Tipo, depende da aplicação, claro. Mas geralmente é mais fácil para você agrupar assim. Eita. E para objetos, vou dar um exemplo de produtos. Tem produtos caros, que seriam a linguiça,
40. Costela. No supermercado, digamos assim. 50 e um rádio por R$ 200. E a gente tivesse com os produtos baratos. Balinha 0,5. Chocolate com 10 e arroz 8. Então, digamos que você quer pegar um array com todos os produtos, mas você não quer tipo se desfazer desses arrays aqui. E tipo, uma forma bem rápida seria você usar o spread operator. Produtos baratos. Aí aqui a gente pode colocar um produto, sei lá, mediano, cereal 20. E aqui a gente coloca os produtos caros. Então, aqui a gente pegou os produtos baratos, o produto que a gente adicionou aqui e os produtos caros. Então, basicamente, o que esse spread operator faz, ele vai pegar cada um das chaves e valores e vai trazer para o novo produto que a gente está criando, né, que são com essas chaves aqui. E acho que era basicamente isso de spread operator. Alguém ficou com alguma dúvida? Se repetir a chave, no caso de objetos, o que que acontece? Quando você usa um spread em 12. No caso, acho que nem deixa você... Vamos ver. Basicamente, quando você declara... Deixa eu ver aqui. Vamos testando. Então, basicamente, quando você declara 2 como uma mesma chave, ele vai substituir. Aqui. Tipo, aqui a primeira... Aqui tava 40, mas aí, tipo, você substituiu essa aqui por 20. Então, é basicamente isso que acontece. Então, vai lá como 20 pro spread operator também. Entendeu? Aham, entendi. Aqui. Então, vamos lá para a desestruturação, que é basicamente o inverso do spread operator. Eu diria que seria o inverso. Inclusive eu vou pegar essas frutas aqui para exemplificar. Então, tipo, aqui a gente está declarando o array como sendo, né, esses com esses valores. A gente pode fazer a operação inversa, que seria tipo pegar esses valores, tipo, e aqui colocar variáveis, fruta 1, fruta 2, e a gente também poderia colocar resto das frutas, igual a frutas com M. Então, basicamente, o que isso aqui vai fazer é, ele vai pegar, tipo assim, você desestruturou, você pode colocar qualquer nome aqui. Ele vai pegar o primeiro, né, nesse caso, né, ele vai pegar o primeiro, daqui vai colocar aqui, o segundo vai colocar aqui, e o resto das frutas vai ser um array que contém o resto, tipo, que vão sobrar essas duas aqui. Então, só para exemplificar, para mostrar direito como vai ficar. E console.log resto das frutas.
estruturação. Então, basicamente, a gente vai ter aqui a fruta 1, né, que nem eu falei, ele vai pegar isso aqui. A fruta 2 ele vai pegar isso aqui, né, tipo, vai transformar em variáveis. A gente pode, tipo, usar isso aqui para extrair informações mais facilmente. Tipo, se a gente só quiser essa fruta 1 e fruta 2, a gente pode só pegar elas desse jeito. E basicamente, tipo, a gente não precisa pegar todos os valores do array, a gente só precisa, sei lá, de 2 ou 3. A gente pode ir usando dessa forma. Então, só vou comentar isso aqui. Basicamente seria isso para arrays. Para objetos, é a mesma coisa. Então aqui vou pegar um objeto que representaria um trabalho de um aluno. Vou colocar eu mesmo. Descrição, sei lá, se a gente quisesse ter uma descrição do trabalho, então um trabalho de exemplo. E aqui a nota, que seria 8, por exemplo. Então, vamos supor que você é o professor, que você já deu a nota, por isso que já está aqui. E você recebeu esse trabalho de algum lugar, essa variável trabalho, de algum lugar. Só que, tipo assim, você não estava interessado em ficar com todos. Imagina se tivesse mais, sei lá, tipo, assunto, e aí, tipo, assunto. Tivesse vários outras coisas assim. Em vez da gente pegar tudo, o que a gente pode fazer é usar a destruturação para pegar só o que a gente quer. Então, tipo, nota e aluno, né? Para ele colocar na planilha dele. Ele só quer a nota e quer o aluno. Então, tipo, dessa forma, a gente pode, tipo, desestruturar isso aqui e só pegar o que a gente quiser. E basicamente fazer isso aqui, sei lá. O aluno teve... O aluno, aí a gente coloca o nome do aluno. Aluno teve nota... Então, basicamente, o que vai fazer é pegar as chaves vai pegar as chaves do objeto e transformar em variáveis. Então, tipo, vai ser a chave, nome da chave, né? E, tipo, vai ter o valor 8. Então, basicamente, se a gente rodar isso aqui, o aluno Matheus teve nota 8. Também a gente pode fazer a mesma coisa, tipo, resto da chave. Chaves. Resto. Vou colocar como resto só. E aí, se a gente colocar console.log resto, ele vai pegar o que a gente deixou, não pegou ainda. Então, vai sobrar a descrição e o assunto. Então, tipo, isso é uma forma de você separar bem mais facilmente. E, tipo, não ter que pegar, ter que usar trabalho, ponto aluno, trabalho, ponto nota. É uma forma mais rápida de você já pegar o que você quer. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Tá, então vamos seguir para o último assunto, que são as funções assíncronas. Basicamente, no JavaScript, a gente tem as funções assíncronas e as funções síncronas, né? Mas, né, as funções síncronas são as funções normais. Então, por exemplo, se a gente quisesse contar
Vou criar uma função aqui, const, contando, contar até 4, né? E aí, basicamente, a gente vai console.log1 4, 3, 2, 1. Então, basicamente, se a gente executar essa função aqui, console contar até 4, basicamente ele vai imprimir 1, 2, 3, 4. Mas suponhamos que, tipo assim, isso aqui veio antes. Então, basicamente, veio 4, 1, 2, 3. E, tipo assim, a gente não quisesse que fosse 4, 1, 2, 3. A gente quisesse, tipo, que fosse diferente. Fosse do mesmo jeito que estava antes. Mesmo com isso aqui nesse lugar. A gente poderia tentar usando um contador síncrono. Que basicamente vai usar essa função aqui que eu criei, que vai contar em milissegundos um tempo e, tipo assim, vai ficar preso nesse tempo até sair da função, até dar o tempo, e aí vai permitir retornar. Então, tipo, se a gente colocasse aqui contando síncrono, e aqui seria tipo 2 segundos, vamos ver o que acontece. Ó, como vocês podem ver, ele ficou parado. Vou colocar um pouco mais de tempo aqui, só pra ver de novo melhor. Tá vendo? Ele tá parado aqui. E aí quando dá o tempo, ele retorna o 4 pra imprimir o 4. E aí dá 4, 1, 2, 3. Só que às vezes você não quer que, tipo, alguma função trave todo o seu código. Então, basicamente, é para isso que servem as funções assíncronas. Que basicamente vou dar um exemplo aqui, contador, dessa vez assíncrono. E aí aqui, né, vocês vão ver mais pra frente, quando estiverem vendo no React. Mas aqui, essa promise é basicamente o que a gente usa, o que é retornado quando a gente faz uma requisição. Então, basicamente, tipo, tá, você quer fazer um get de objetos, né? Lembrando da aula de conceitos web. Então, basicamente, você vai querer um get de objetos. Então, isso vai ser uma promessa no JavaScript. E que eu estou só usando como exemplo, para poder explicar para vocês como funciona. Mas é basicamente isso. E aqui, vou usar uma função setTimeout, que já é do próprio JavaScript, que ele por si só já é uma função assíncrona. E aí eu vou explicar melhor o que é uma função assíncrona quando eu terminar o exemplo. Então, basicamente, timeout seria colocar 5 segundos também. E por último, return contando. Então, se aqui a gente usasse o contador assíncrono, é uma forma diferente de usar. Basicamente, a gente vai fazer isso, e como tem uma promise, a gente vai ter que usar um .then, que é o jeito de lidar
com promessas no JavaScript. Então aqui está contando. Vai console.log contando. Então, basicamente isso foi o que aconteceu. Ele, em vez de ele parar e esperar essa função aqui terminar tudo que ela tem, para só depois imprimir esse 1, esse 2 e esse 3, isso aqui foi como se tivesse sido colocado no background, como se estivesse sendo resolvido e de uma forma, né, como o nome já diz, assíncrona. Então, tipo, você pode estar rodando seu site aqui, tipo, imagina que esses console.log são outras coisas. Tipo, você está mexendo variáveis assim, e você não vai querer que você tentando pedir um pedido da API, tipo um GET, atrapalhe o resto das coisas. Então, para isso a gente usa os pedidos assíncronos, né, que essa definição aqui é um pouco complicada, né, tipo, de promessa, mas é basicamente o resolve, ele vai retornar isso aqui quando a promessa for concluída. Esse set timeout, ele vai meio que retornar, vai ter uma função para retornar o valor que ele quer, né, quando esse tempo aqui for concluído, então em milissegundos. E aí, tipo assim, vai retornar aqui, vai retornar e tipo vai para contando, de contando vai para cá, e meio que é como se fosse quando aqui vai ter esse parâmetro, então tipo não precisava ser contando aqui exatamente, é como se, por isso que a gente usa arrow functions também, porque meio que quando você vai usando essas funções, aí, né, como é uma promessa, ele vai retornar, você vai precisar usar esse ponto .then para poder fazer essa função aqui, essa arrow function, e tipo dentro dela você vai meio que receber esse parâmetro que meio que foi do resolve aqui. Então basicamente tipo ele vai retornar o que a gente quer dessa arrow function. Eu acho que é basicamente isso, né? Não sei, eu vou rodar mais uma vez para vocês verem. Tipo, ele vai dar esses aqui primeiro, porque ele não está esperando isso aqui. Mas se eu estivesse usando o contador síncrono, né, ele daria, tipo, ele esperaria primeiro, porque, tipo, tá aqui, ele vai esperar, depois ele vai executar o resto do código, né, tipo, se tivesse embaixo, tipo, ele faria o 1, depois esperaria e faria o resto. Então essa é a diferença, né, as funções assíncronas servem para você conseguir rodar coisas sem que atrapalhe, sem que o código tenha que esperar, para que você continue, tipo, sem que o código precise esperar, para você continuar fazendo as coisas importantes e meio que deixar isso, né, sendo feito, e quando for feito ele vai ser aplicado, entendeu? Então, tipo, por exemplo, você está no seu site e aí você está esperando carregar tudo. Em vez dele esperar carregar tudo, ele já vai carregando algumas coisas mais rápidas, que já vão sendo colocadas, e depois outras coisas, quando forem carregadas, vão ser colocadas, que agiliza bastante. Por isso que a gente usa funções síncronas. Então acho que era basicamente isso.
Alguém ficou com alguma dúvida? Essa de assíncrono e síncrono eu fiquei meio perdido, mas. É. Mas acho que dá pra ver depois que eu fui. Ah, sim. Sei. Bom, é. Geralmente, tipo, as funções assíncronas são quando a gente usa para requisições. Tipo, em vez de você tem tipo duas pessoas. Aí uma delas tem que ir lá e pegar alguma coisa, tipo assim, pegar algum produto e voltar. Em vez de você esperar, fazer as duas esperarem, tipo, fazer a que não está entregando, esperar a outra entregar, basicamente seria uma função assíncrona para deixar a outra indo enquanto a que ficou pode fazer outras coisas. Né? Não sei se esse exemplo ajudou. Vou ter que dar uma ajudada. Tá, faz sentido um pouquinho agora. Melhorou. Ah, sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, acho que se Davi, você tá aí? Tô sim, tô sim. Acho que se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente pode parar, né? Tem alguma Sim, acho que foi tudo. consideração? Não que eu não lembro. Ok, Acho que era isso. tirar a gravação então.